dia, meu nome é Alexandre. Vou apresentar o trabalho de português do professor Kleber, que tem como tema pronome. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais, também chamadas de classes morfológicas ou ainda classes de palavras. São elas: substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Destas 6 são variáveis, ou seja, sofrem flexões quanto ao gênero, número e grau. É o caso do pronome, o foco deste texto. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, definindo-lhe os limites de significação. Existem vários tipos de pronomes pessoais: possessivo, demonstrativo, interrogativo, relativos e indefinidos. Além dessas classificações principais, os pronomes também podem ser classificados em adjetivo e substantivo. Vou falar sobre locução pronominal indefinida. O que é uma locução pronominal indefinida? É um grupo de 2 ou mais palavras que valem por um pronome indefinido. Exemplos: cada um, alguma coisa, qualquer um, seja quem for. O que são pronomes indefinidos? Pronomes indefinidos são aqueles que fazem referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso. Exemplos: alguém pode explicar o que aconteceu? Qualquer um serve, e etc. Não se deve confundir o pronome indefinido com o advérbio de intensidade. O primeiro modifica o substantivo, o segundo modifica o verbo. Além disso, o pronome se flexiona no plural ou no singular, enquanto o advérbio é invariável. Compare. Tive muito medo de não suportar a emoção. Pronome indefinido. Compare. Tive muito medo de não suportar a emoção. Pronome indefinido. Houve muita confusão na venda dos ingressos. Pronome indefinido. Choveu muito no último verão. Advérbio de intensidade. Hoje ele estuda menos que outrora. Advérbio de intensidade. Podemos classificar os pronomes conforme eles são utilizados. Podemos classificar os pronomes como pronome indefinido substantivo e pronome indefinido adjetivo. E essa é a minha apresentação do webinário. Eu vou falar sobre os pronomes relativos. É uma classe de pronomes que substitui o termo da oração anterior e estabelece a relação entre duas orações. Exemplo: não conhecemos o aluno saiu. Não conhecemos o aluno que saiu. O que nessa frase está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Os pronomes variáveis são o qual, a qual, os quais, cujo, cuja, quanto e quanta. E os variáveis são que, quem e onde. O uso dos pronomes relativos. O que, o qual e variáveis refere-se a pessoas ou a coisas, exercendo o papel de referente no antecedente. Quando a regência verbal exigir, os pronomes relativos eles podem vir antecedidos por uma preposição. Exemplo: eu comprei uma casa que fica no bairro próximo daqui. O quanto virá antecedido por um pronome indefinido. Tudo, tanto, todos e todas. Exemplo: tudo quanto era gente apareceu hoje. O onde terá valor de em que e se refere ao lugar. Exemplo: este é o lugar onde nos conhecemos. O quem e onde são pronomes relativos que eventualmente aparecem sem fazer referência a antecedentes. Exemplo: fico onde sinto que devo. Quem tudo quer, tudo perde. Assim, podemos observar que os pronomes relativos são utilizados majoritariamente para ligar um termo ou uma oração para outro termo ou para outra oração e substituir um termo que já foi utilizado no enunciado. Vou falar sobre os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são os que estão nas interrogativas diretas e indiretas. São eles que, quem, qual, quanto, que representam
pessoa, noção ou coisa que não conhece. Alguns exemplos são: que dia é amanhã? Queria saber quem fez esse bolo. Perguntei que dia é amanhã. Que, quem, qual, quanto. Cada um desses vocábulos possui um valor e um uso específico na construção do enunciado. O pronome que, como por exemplo, pode ser um substantivo quando carregar o significado de que coisa, como por exemplo, que foi feito daquela mesa. Pode ser um pronome adjetivo quando carregar o significado de que espécie de, como por exemplo, que animal é aquele, que atitude foi essa. O pronome quanto, esse pronome ele se refere-se à ideia de quantidade indefinida. Ele pode exercer a função de um pronome substantivo e um pronome adjetivo, como por exemplo, quantos irmãos você tem? Outro exemplo, diga-me quantos irmãos você tem. E essa foi a nossa apresentação do webinário.